Nesta edição do Trabalho Legal, você vai ver. MPT visita abrigos de imigrantes venezuelanos na Paraíba e em Pernambuco. Vai conhecer as histórias de jovens aprendizes e saber como a aprendizagem abre caminhos seguros para o início da formação profissional. A entrevista no estúdio é sobre a atuação do MPT em defesa da lei de aprendizagem. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Está começando agora o Trabalho Legal, um programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O MPT fez novas vistorias em abrigos que receberam imigrantes venezuelanos. Dessa vez, os procuradores foram a alojamentos na Paraíba e em Pernambuco. A venezuelana Rosimere Figueira segura o neto nos braços enquanto conversa com a procuradora do trabalho, Janine Rego de Miranda. Ela, o bebê e 4 filhos foram acolhidos pela Pastoral do Migrante no município de Conde, na Paraíba. Ela conta que a criança teve uma alergia e recebeu atendimento médico. Essa foi uma alergia que ele deu, mas já está em medicação. Os médicos estão vindo aqui ou você está... Eles vieram aqui. Nesse abrigo na Paraíba, uma casa foi adaptada para receber 60 venezuelanos. O acolhimento aos imigrantes foi coordenado pela Pastoral do Imigrante. 12 pessoas conseguiram trabalho. É um espaço de chegada e daqui eles saem estrategicamente para uma casa, para outra. A nossa preocupação com o Ministério Público do Trabalho é que essas inserções sejam acompanhadas para evitar situações de precarização e trabalho escravo. Os imigrantes permanecem nas unidades por 6 meses, período em que podem regularizar os documentos, matricular as crianças na escola e aprender português. Essas são etapas importantes para que eles possam encontrar um emprego sem correr o risco de exploração do trabalho. O que não aconteceu para o venezuelano Félix Saf, que era policial na Venezuela. Ele está morando com a mulher na ONG Aldeias Infantis, em Iguaçu, região metropolitana do Recife. Ele diz que sonha montar um negócio para vender comida. Aqui eu tenho emprego. Agora mesmo eu estou fazendo sonhos para vender. A procuradora do MPT constatou que as condições nos alojamentos da Paraíba e de Pernambuco são boas. Janine de Miranda reforça, no entanto, que é preciso investir mais em políticas públicas para a inserção dos imigrantes no mercado de trabalho. Dos 69 imigrantes que estão em Pernambuco, 3 estão empregados. Temos 2 governos que estão agindo independente. Temos o governo da Paraíba e o governo de Pernambuco. O governo da Paraíba, ao que foi falado pelos coordenadores da Casa de Imigrantes, eles não vêm dando tanto apoio quanto o governo de Pernambuco. Integrantes do Fórum Interinstitucional em Defesa do Direito do Trabalho e da Previdência Social se reuniram na Procuradoria-Geral do MPT. A conversa foi sobre a reforma trabalhista. Na reunião foram discutidas as estratégias de atuação do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional de Procuradores do Trabalho, diante do cenário da reforma trabalhista. Na realidade, essa reunião, a nova reunião do Fórum de Defesa dos Direitos Sociais, tem como objetivo principal ouvir as entidades sindicais, as centrais sindicais como um todo, e ver a percepção também da realidade social, das mudanças, das transformações no mundo do trabalho em si e também de perspectivas políticas no âmbito legislativo e, sobretudo, no âmbito judiciário. Nós tivemos, de fato, uma queda expressiva no número de ações, especialmente na comparação do primeiro trimestre deste ano com o primeiro trimestre do ano passado, uma queda de praticamente 45%. E, evidentemente, que esse argumento tem sido utilizado agora e será utilizado ainda mais fortemente nos próximos meses no Congresso Nacional, quando se vai discutir o projeto de lei orçamentária para o ano de 2019, na medida em que se pretende, de fato, nesta perspectiva de Estado mínimo, reduzir-se também o papel e a intervenção de uma justiça cuja finalidade é exatamente garantir mínimos civilizatórios em contratos entre privados, que é o caso da Justiça do Trabalho. O Fórum
foi criado antes da aprovação da reforma trabalhista. Assim que foi encaminhado o projeto para a Câmara dos Deputados, as nossas entidades conversaram entre si, o SINAIT, a ANAMATRA, a NPT, o próprio Ministério Público do Trabalho, no sentido de nos unirmos para discutir uma questão tão importante para a classe trabalhadora e o que nós, enquanto operadores do direito do trabalho, poderíamos fazer para evitar um mal maior. O MPT fez uma campanha interna para estimular procuradores, servidores, estagiários e prestadores de serviço a se tornarem doadores de sangue e medula. Fará parte da tarde de trabalho por um grande motivo. Essa tarde, para mim, foi uma realização. Amor, um ato de amor. A Procuradoria-Geral do Trabalho convidou procuradores, servidores, prestadores de serviços terceirizados e estagiários para doarem sangue e medula na Fundação Hemocentro de Brasília. A ideia da promoção foi de criar uma oportunidade para os servidores, os terceirizados, estagiários, os membros da instituição de se doarem, porque às vezes a pessoa não tem nem o conhecimento. Então o Hemocentro faz um trabalho fantástico. Nós já tivemos mais de 120 doadores. A receptividade foi impressionante. Essa turma aceitou o convite. Para o servidor Roberto Sheldon, foi a oportunidade de realizar um projeto antigo. Sempre tive vontade de doar sangue. Então, essa campanha foi muito legal porque, ou seja, dentro do trabalho, né, a gente só precisou sair um pouquinho da nossa sala. Estou vindo de coração aberto mesmo, com vontade de ajudar o próximo. Eu pretendo ser um doador frequente. Gleice Silva também só esperava um incentivo. Essa campanha vinda diretamente da PGT para nós foi muito bacana, né? E assim, nos acendeu aquele ato, né, de querer doar. Um ônibus do Hemocentro levou os voluntários ao Hemocentro. Lá, cada doador passou pelas etapas de triagem e alimentação até chegar à coleta. Está bem rápido, é bem agilizado, né, o atendimento. A doação de sangue ela não prejudica em nada a saúde do doador. Não há risco para ele. Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais que 51 quilos e não fazer uso regular de remédios. Também não é permitido ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação, nem fumar até 2 horas antes da coleta. E uma recomendação: o doador deve beber muita água. Tudo certo para o Roberto. Missão cumprida, realizado. Essa foi a primeira campanha, o lançamento foi aqui em Brasília, na PGT, mas a ideia é que ela ocorra em todas as regionais, nos municípios. Depois do intervalo, você vai ver uma entrevista no estúdio sobre a importância da lei de aprendizagem com a procuradora Patrícia Sanfelice. Voltamos em 1 minuto. A aprendizagem é uma forma segura de jovens e adolescentes entrarem no mercado de trabalho. A gente vai conhecer agora histórias de sucesso e superação de jovens aprendizes de várias cidades do Brasil. Os depoimentos são parte de um documentário produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Na época que tinha baile funk no Rio de Janeiro, em rua, que era algo mais comum, não é como hoje, em lugares fechados, eles fecharam a esquina com caixa de som e até o final da rua teve de tudo que você puder imaginar, teve. De certa forma, tudo que eu vivi foi um aprendizado de como eu não queria viver. E é triste a gente ver que todas aquelas crianças, tudo se perdeu. Tudo morreu, foi assassinado, entrou pro mundo do crime e se perderam. É muito triste a gente constatar isso, né?
Então, são muito poucos os que conseguiram se manter fora. A realidade brasileira mostra crianças de 5, 7, 9 anos já sendo exploradas no mercado de trabalho. Elas são levadas ao mercado de trabalho sendo exploradas porque elas não são registradas, elas não vão pedir aumento, não vão exigir direitos trabalhistas. E quando a gente tem a aprendizagem regulamentada, contratada, os direitos já estão previstos em lei. Nós conseguimos aliar um contrato de trabalho protegido com os direitos trabalhistas a ele inerentes, previdência social, as proteções da Seguridade Social, com uma formação profissional. O programa Jovem Aprendiz entrou para mim no finalzinho do limite de idade. O programa vai até 23 anos e 11 meses. Eu comecei com 23 anos, 22 para 23 anos, foi em 2016. E foi muito interessante, porque foi um programa onde eu pude trazer a minha experiência de vida e de profissionalismo que eu já tinha e conhecer a realidade de outros jovens. É uma zona bem periférica, assim, porque é afastada até do centro de Nova Iguaçu, que já é na Baixada Fluminense. Então é uma área bem escateada, assim, bem precária. Eu estava no 2º ano do ensino médio e eu fui convidada, né, a participar do processo seletivo para a Fiotec. E aí eu entrei como jovem aprendiz e fui direcionada para o CIEE. O jovem, a partir dos 14 anos de idade, ele pode estar inserido em um programa de aprendizagem que fala a vinculação dele entre escola, profissionalização e sua vida. Então, são 3 eixos que precisam ser executados. Comecei a pesquisar vagas de estágio. E aí, eu vi a oportunidade do estágio de trabalhar nessa ONG, no ITDP. Fui trabalhar no ITDP e estou trabalhando lá já há 1 ano e 2 meses. E recentemente, tem 2 meses, eu fui contratada como assistente de comunicação. Meus pais sempre foi do campo. Minha mãe, ela vem de Minas Gerais, pousou aqui na Bahia, trabalhando em fazenda. Meu pai teve a propriedadezinha lá. Fui para a roça, já fui ter o contato do avô, de correr boi, de pegar bicho de porco. Eu já venho de uma família que mexe com agricultura. Que meus pais sempre me apoiaram e me incentivaram a estudar. Se eu quero ser alguém na vida, eles sempre me falam. Eu penso em sair do país, explorar a agricultura de outros países para ter uma experiência. Cada dia eu aprendo alguma coisa nova e estou crescendo realmente bastante. É uma experiência muito legal. Eu fiz amizade, conheci pessoas da Alemanha, dos Estados Unidos, México, República Tcheca, África do Sul, Coreia, China. Meu pai ele é mineiro, né? Ele é de uma família simples, uma cidade muito pequena de Minas Gerais. E num determinado momento ele tentou vir para São Paulo para tentar a vida, para tentar buscar novas oportunidades. Eu entrei através do programa de aprendizagem do Senai. Hoje a minha área de atuação é a área de desenvolvimento de pessoas em recursos humanos, então eu cuido dos programas de desenvolvimento pessoal para a organização, incluindo o programa de aprendizagem, né, o que me deixa muito orgulhoso, né? Eu sou o primeiro gestor do programa de aprendizagem que é ex-aluno da escola. Esse jovem, ao sair, vai estar muito melhor formado para, no futuro, poder desenvolver bem a sua atuação. Quando nós falamos de aprendizagem, nós não estamos falando do presente. Nós estamos falando do futuro do Brasil. Nós estamos falando de jovens que irão acessar o mercado de trabalho hoje para serem os líderes, para serem os políticos, os juízes, os procuradores, para serem os administradores do futuro. O que eu sonho para o meu futuro é ser um cara, ser um profissional, ser um homem de valor, ser um homem digno, de respeito. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui preparada para o mercado. Eu vou ser como uma profissional pronta e ter certeza de que eu vou fazer um bom trabalho. Você não é um sujeito que está pronto para o mundo, né? O mundo vai te moldando e todo mundo que passa pela sua vida é um processo de aprendizado. Essa aprendizagem toda me mostrou
é uma perspectiva muito legal, um caminho que eu quero seguir. E ela fez eu ter certeza que eu ainda tenho muitas coisas para aprender. Eu sempre digo, e levo isso para a minha vida, que nós temos a capacidade de nos construirmos nas desconstruções. Ou me torno vítima daquilo que eu passei, ou me construo como uma pessoa melhor e ajudo a melhorar outras pessoas. E para continuar falando sobre esse assunto, vamos direto para o estúdio do Trabalho Legal. Olá! A aprendizagem é um importante instrumento de combate à exploração do trabalho infantil, já que ela é permitida na adolescência a partir dos 14 anos. Ela também ajuda a prevenir a criminalidade, uma vez que beneficia e amplia as opções de vida para jovens entre 14 e 18 anos em cumprimento de medidas socioeducativas. Para falar sobre esse assunto, já está aqui no estúdio a Coordenadora Nacional de Combate à Exploração do Trabalho Infantil, a Cor de Infância do MPT, Patrícia Sanfelice. Seja bem-vinda, procuradora. Muito obrigada. A cota de aprendizagem é o percentual de 5% a 15% das vagas de emprego que as empresas devem destinar a jovens aprendizes entre 14 e 24 anos. No entanto, dados de junho deste ano do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que há um déficit de cerca de 580 mil vagas nas empresas que deveriam ser preenchidas por aprendizes. Você confere agora o que o MPT tem feito para que as empresas cumpram essa cota. De 2017 até agora, o MPT já deu início a mais de 15 mil investigações em todo o país por irregularidades relacionadas à aprendizagem. As violações motivaram o ajuizamento de pelo menos 1.566 ações para exigir das empresas o cumprimento da cota legal e garantir direitos dos aprendizes. Doutora Patrícia, qual a importância da aprendizagem no combate ao trabalho infantil? Bom, a aprendizagem é um instituto, que tem colaborado desde há muito tempo para regularizar o trabalho do adolescente entre 14 e 18 anos. Nós não temos muitas alternativas nesse sentido e essa é uma alternativa prevista em lei. Então, ela tem demonstrado uma importância grande, tem funcionado para realmente apresentar uma alternativa de ingresso protegido no mundo do trabalho, na idade que é minimamente considerada adequada, tanto que para adolescentes entre 14 e 16 anos, a única possibilidade de trabalho é por meio da aprendizagem. Qualquer outra forma de trabalho, nós estaremos falando de trabalho proibido, ilegal. Então, consideramos o Instituto da Aprendizagem fundamental dentro do rol de políticas e iniciativas que visam a erradicação do trabalho infantil no Brasil. E quais os principais desafios do MPT para que a cota de aprendizagem seja cumprida? Bom, como foi dito, nós temos um expressivo número de cotas que se encontram em aberto dentro do cômputo que poderia ser atendido de aprendizes no Brasil. O MPT tem atuado muito fortemente para que essas cotas sejam efetivamente cumpridas, para que elas sejam preenchidas e sejam, de fato, transformadas em oportunidade para os adolescentes brasileiros. O que a gente precisa destacar, e também é um desafio grande para o Ministério Público do Trabalho, a compreensão efetiva do Instituto da Aprendizagem. O que é a aprendizagem? Não se confundir a aprendizagem com mão de obra precária. O Instituto da Aprendizagem não tem esse objetivo. Ele não tem como foco o trabalho. O foco da aprendizagem é o aprendizado de um ofício, tanto que ele se encontra vinculado à educação. Então, a gente não pode pensar na aprendizagem como precarização de mão de obra. Mão de obra barata. Exato, não é possível que a gente aceite essa ideia que, por vezes, é disseminada. E como é feito o cálculo da cota legal? Há uma questão também que envolve a atividade que a empresa desempenha, né? Exatamente, isso está definido na lei e no decreto que regulamenta esta lei, que é a CLT. Então, a gente tem ali uma definição de que as cotas de aprendizagem serão definidas a partir do número de empregados cujas funções demandam formação profissional. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a aprendizagem no sistema socioeducativo. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto.
Estamos de volta com a procuradora Patrícia Sanfelice, titular da Cor de Infância do MPT. O assunto agora, conforme prometido no primeiro bloco, é a aprendizagem no sistema socioeducativo. Doutora Patrícia, sabemos que o tráfico de drogas é uma das piores formas de exploração do trabalho infantil. Como a aprendizagem pode ajudar adolescentes entre 14 e 18 anos vítimas desse tipo de exploração e que tipo de projeto o MPT tem para essa área? Bom, é muito bom que tenha sido feita essa referência, porque realmente o tráfico de entorpecentes e o aliciamento da criança e do adolescente para o tráfico é uma das piores formas de trabalho infantil. Isso está reconhecido também em lei, em decreto, decorre de uma normativa internacional e, infelizmente, nós temos na sociedade ainda uma dificuldade grande de perceber essa situação como uma violência contra a criança e o adolescente. Acho que a gente tem que ter isso muito presente. A criança e o adolescente, eles não fazem essa opção livre. Eles não têm liberdade de consentimento. Eles são, por alguma razão, levados a essa condição. Seja pela necessidade econômica, seja pela estrutura ou desestrutura familiar, seja pela, às vezes, até a condição geográfica em que eles estão locados. Então, existe sempre uma razão, não é uma escolha livre da criança e do adolescente. É uma questão de falta de oportunidade. Né? Exato, e muitas vezes de necessidade. E a gente precisa apresentar uma alternativa para atender a necessidade desse jovem, atender a necessidade desse adolescente. E a aprendizagem se apresenta como uma alternativa que tem apresentado resultados, que tem demonstrado ser efetiva, ser eficaz. Nós temos iniciativas desse tipo em vários estados da federação, com a participação do Ministério Público do Trabalho, dos tribunais regionais do trabalho, do Ministério Público Estadual. Geralmente, quando o sistema de justiça se une em torno disso, o resultado é muito positivo. Temos resultados nesse sentido no Rio Grande do Sul, temos no Rio de Janeiro, temos no Mato Grosso do Sul, na Bahia, para dizer alguns que me ocorrem agora. Como a senhora disse, há vários projetos, ações do MPT pelo Brasil inteiro. Quais serão os próximos passos agora? Intensificar ainda mais esses projetos, fazer com que eles se solidifiquem para que a gente possa estendê-los a outras unidades da federação, buscar sempre a integração interinstitucional, que é fundamental no enfrentamento dessa questão. E como o descumprimento da cota legal de aprendizes pode ser denunciado? Pode ser denunciado pelos sites das Procuradorias Regionais do Trabalho, não é? Que estão abertos ao acesso de qualquer pessoa. O link é muito fácil e intuitivo para se fazer a denúncia. Pode-se também reportar isso ao Ministério do Trabalho, que é quem vai fazer efetivamente a fiscalização das cotas de aprendizagem nas empresas. Enfim, canais de denúncia existem muitos e é muito importante que isso chegue ao conhecimento dos órgãos públicos para que nós possamos efetivamente agir diante do descumprimento da cota. É importante lembrar que a denúncia pode ser feita de forma sigilosa. Sim, pode ser feita de forma até mesmo anônima, né, pelos nossos formulários de denúncia. Doutora Patrícia, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse importante instrumento que nós temos. Dúvidas ou sugestões podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Fique agora com a nossa dica de leitura. Essa obra trata da implementação, da aplicação da Lei 8.213 por empresas com 100 ou mais empregados. Trata também das questões de acessibilidade, saúde e segurança dentro das empresas e a discussão de casos bem-sucedidos nas empresas e que elevaram a condição desse trabalhador dentro da empresa. Um dos casos tratados no livro diz respeito ao exercício de atividade em segurança, né? Porque é muito comum, ou era muito comum, na época de escrever o livro, dizerem que a pessoa com deficiência
não importava a natureza dela, não poderia exercer cargo ou função de vigilante, segurança, né? Então, um dos casos tratados ali dentro é desconstruir, do ponto de vista da lei, do ponto de vista do sistema legal brasileiro, que a pessoa com deficiência, tendo esse ambiente, essa função devidamente adaptada para o exercício, né, da função, a pessoa com deficiência exercê-lo. Para o trabalhador com deficiência, obviamente, né, porque é escrito em sua homenagem, em homenagem a esse trabalho hercúleo que a pessoa com deficiência tem que estar na vida, né? Trabalhar. Além de demonstrar que ela é capaz para o trabalho, ela tem que demonstrar para todos os colegas e empregadores que ela pode superar a sua deficiência. Antes de encerrar, lembro que a sua contribuição é muito importante para a gente. Por isso, sugestões de reportagens podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, para ficar por dentro das atuações do Ministério Público do Trabalho, basta acessar o portal www.mpt.mp.br e também as nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e nos vemos na semana que vem. Tchau!